Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and Not international that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. Do you feel your administration needs to abide by international law on the global stage? Yeah, I do. I do. But it depends what your definition of international law is. Uau! Neste momento está a acontecer uma resolução na América que visa reduzir os poderes do presidente Donald Trump, impedindo de invadir a Venezuela por forças militares sem autorização do Congresso. Neste momento, o Senado já aprovou a resolução que impede o presidente Trump usar as forças para poder invadir a Venezuela. E esta resolução vai agora para a Câmara dos Representantes e, de seguida, o presidente vai vetar ou aprovar caso a Câmara dos Representantes também vote a favor desta resolução. Razão pela qual está a ocorrer essa entrevista. E o presidente Trump diz mesmo que a minha administração, sim, precisa de leis internacionais, mas depende muito do conceito do que é direito internacional, mas eu não preciso de direito internacional porque eu não vou magoar ninguém. São declarações muito chocantes. Imagina um mundo onde todos os presidentes, todos os homens poderosos, empresários, Elon Musk, Jeff Bezos, todos os homens poderosos do mundo, Bill Gates, decidem não respeitar as leis. Como é que seria esse mundo onde ninguém respeita as leis, todo mundo respeita apenas a sua moralidade? E o que é moralidade? Vale aqui lembrar que existem 3 pilares que limitam as nossas ações e temos que permitir que esses 3 pilares mesmo funcionem. Mas antes de eu aprofundar esta minha reação a estas declarações de Donald Trump, eu quero lhe lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque o seu like é a razão pela qual eu volto para cá, motivado ou não, para poder gravar vídeos. Eu amo fazer o que faço, mas sinto-me motivado quando você faz like, quando você partilha. Obrigado a você que colocou like antes de eu pedir e obrigado a você que comprou os meus livros na Amazon ou então por via WhatsApp. Quero também lhe lembrar, para poderes vir para sermos comunidade, no grupo do WhatsApp privado, onde você poderá receber todos os dias como listas principais acontecimentos do mundo. Também quero lembrar que tem aqui um botão doar. Eu já percebi que grande parte dos youtubers vivem de doações. Aqui tem um botão doar, podes doar aqui $5, 5 euros, 5 reais, que eu ficarei muito contente. Tem aqui o botão doar, ok? Se quiser ajudar o canal doando, aqui tem um botão doar que eu ficarei muito contente. Obrigado. Olhando aqui para essas declarações chocantes do presidente Donald Trump e lembrando que a resolução que foi agora aprovada pelo Senado e também existem senadores republicanos que são contra o excesso de poderes do presidente, é importante limitar o presidente em certas ações porque um ato de um ser humano pode afetar a liberdade de todos os americanos. Invadir a Venezuela por forças terrestres, guerra na Venezuela. A Venezuela não é um país solidário, ou solitário, queria dizer, não é um país solitário. Existem parceiros que estão dispostos a apoiar a Venezuela. E isto pode espoletar uma guerra na América, ou na América Latina, em particular. Razão pela qual é importante aqui analisarmos estas declarações nas 3 vertentes. Quando falamos que é importante que sermos limitados pela lei, porque a lei, os legisladores quando criaram a lei perceberam que a moralidade pode ser relativa, porque a minha moralidade depende muito da educação que eu recebi de meus pais. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, depende da religião que eu frequento, da educação que recebi de meus pais, do lugar em que eu cresci, das pessoas com as quais eu cresci, da minha experiência própria de vida. Isso depende muito, é que vai definir o que é certo, o que é errado para mim. Há religiões onde fazer isso é pecado, há religião onde fazer aquilo é pecado. Há região onde comer isso é saudável, há região onde comer isso é perigoso para a saúde, é danoso para a saúde. Então a nossa moralidade depende muito de fatores da nossa educação, do nosso ambiente que crescemos. Eu sou cristão, você é muçulmano, outro é antoniano, outro é de uma outra religião. Portanto, cada um sabe o que é certo e o que é errado segundo aquilo que foi aprendendo, aquilo que viveu. Por isso é que a moralidade pode ser um ato relativo. Ponto. Donald Trump disse que não vai machucar as pessoas. O que é machucar as pessoas? Fisicamente? Só fisicamente?
psicologicamente, só psicologicamente, financeiramente, o que é mais chocar as pessoas? São conceitos que o legislador percebeu que precisamos implementar aqui leis para limitar as nossas moralidades, porque só isso não chega, porque a moralidade é relativa. Surgem as leis internacionais para impedir que países voltem a invadir outros países. Se não voltamos aqui para 1884, 85, quando países em Berlim decidiram dividir a África. Não é? Era importante aqui dizer que os países podem fazer até aqui, as pessoas podem fazer até isso aqui. As leis internacionais, as leis nacionais, as próprias leis tradicionais voltadas ao direito costumeiro surgem para limitar as nossas ações. Lá em casa, lá no bairro, lá no país, lá no ponto internacional. Porque o que para o Joaquim é certo, para você é errado. Para você é errado, para o Joaquim é certo. A moralidade é relativa. Ponto. Logo, a lei deve ser respeitada, porque a lei é que vai limitar a tua moralidade da minha moralidade. A nossa consciência, que também é voltada à moralidade, a nossa consciência que é aquela voz que nos fala lá no fundo, Joaquim, faça isso, Canumba, não faça isso, Joaquim Canumba, isso está certo, isso está errado, não faças isso. Aquela voz interior é também resultado da educação que eu recebi. A minha consciência é resultado da educação que eu recebi. E a minha educação moral é diferente da tua, porque a educação moral é ligada a uma religião. Porque por isso é que existem moral cristã, moral judaica, moral muçulmana, moral africanista, existem muitas morais, está a perceber a questão? Por isso é que quando eu digo assim, não, ouvi a minha consciência está certa, sempre certa, mas está certa segundo a minha própria moralidade. Por isso é a questão das liberdades, não é? Aquilo que para mim é liberdade, para ti se calhar não é violência, ok? A liberdade é irmos para a Venezuela, tirar de lá Nicolás Maduro, porque para que os venezuelanos vivam livres. Se calhar para os venezuelanos, liberdade é que Nicolás Maduro, se for um criminoso, seja julgado por eles próprios, ou na Venezuela. Se calhar para os venezuelanos, a América ir para a Venezuela, tirar o líder, é uma liberdade, uma violação à liberdade. Ok? Razão pela qual nós precisamos permitir que nas sociedades existam as leis para nos limitar, porque o homem com muito poder e muito dinheiro torna-se perigoso e imparável. A sua consciência fica o seu tribunal, quando a consciência é diferenciada. E precisamos que a nossa consciência seja pautada na nossa moralidade e que cada país conheça os seus próprios valores, o que são valores para nós, poderão não ser valores para os outros. Há países, há sociedades em que andar com os peitos para fora as mulheres é normal, e há países que a mulher andar com o peito para fora é um atentado à moralidade. É só que olharmos para os hereres, aqui na Namíbia e no sul da Angola, no Namíbia, as pessoas andam com o peito para fora, vamos para a Arábia Saudita, a mulher tem que tapar toda a parte que possas imaginar. Aliás, hoje em dia não precisa ir para a Arábia Saudita, nós temos muçulmanos em Angola, em Portugal, em toda a parte do mundo. Mas vais encontrar os hereros, até podes ir para o Brasil, lá na Amazônia, vais encontrar populações com roupas quase nuas, que seriam um atentado para outras sociedades. Por isso é que as leis internacionais que buscam um balanço entre as moralidades possam nos orientar. Ok? Portanto, depende do conceito de lei internacional. Portanto, as leis internacionais mesmo existem para que os poderosos não excedam os seus poderes, para que os pequenos, os fracos, sejam protegidos. Ok? Parece engraçado, mas as leis internacionais surgem para que se possa proteger os pequenos dos excessos dos grandes. Assim como também as leis civis nos nossos países, apesar do filósofo dizer que a lei surge para proteger o rico, mas as leis, o legislador criou as leis para que quem tem poder não possa espizinhar quem não tem poder nenhum. Razão pela qual essas declarações do presidente Donald Trump claramente são chocantes, são preocupantes, e eu não sei qual é a sua opinião em volta dessas declarações do Donald Trump. Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já.